Salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta segunda-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Sejam muito bem-vindos. Você que me assiste aqui de Salvador, do interior do estado e ainda de Aracaju, Sergipe. Ó, pode chegar que eu tô cheia de assunto para conversar com você, viu? Que também pode participar do Band Mulher, mandando sua mensagem, seu comentário para o nosso WhatsApp, é o 719-9971-9009. Me diz de onde você me assiste, manda aí a sua pergunta sobre os nossos assuntos, que eu posso ler a sua mensagem ao vivo no programa de hoje, hein? 719-9971-9009. Vamos juntos até as 2 da tarde. Muito bem, olha, hoje é dia de Santo Antônio, né? 13 de junho, Santo Casamenteiro, um dos mais celebrados no Brasil, especialmente aqui no Nordeste. Hoje é o último dia da trezena que reúne aí vários grupos de pessoas com músicas em louvor ao santo e muita festa. Bom, para a gente conhecer mais sobre Santo Antônio e sobre os santos juninos, a gente está aqui com um especialista no assunto, ela é pesquisadora, Sálua Schecker. Que maravilha, Sálua, seja bem-vinda. Obrigada, tá aqui com você é uma maravilha. Falar de Santo Antônio, minha querida. Que você nem gosta, né? Olha a camisa dela. Imagina. Hoje. Me conta uma coisa, por que Santo Antônio é tão famoso no Brasil, né? É tão popular? Olha, é mais uma das heranças portuguesas que a gente tem, né? Só que aqui ele ganhou um caráter de casa de família. Ele é muito na casa das pessoas, a não ser nas paróquias onde ele é padroeiro ou cidade do interior onde ele também é padroeiro. E ele é muito popular porque arranja marido, arranja namorada. Que era por causa disso. Também, né? Mas, assim, esse é o lado bem popular do santo. Mas tem um aspecto onde ele foi de um desprendimento muito grande, como a maioria dos santos. Teve uma dedicação à pobreza, à natureza, né? Sim. Seguidor de São Francisco, também amigo de Santa Clara, porque eram os três. Um santo medieval que já tinha essa preocupação do meio ambiente, já preservação de natureza, dos animais. Então, ele cai nas graças da gente, porque, assim, as padarias portuguesas ou espanholas tinham a imagem do santo. As casas comerciais sempre tinham. E aí, são 13 noites de festa, né? 13 noites. Começa no dia 1º, né? Hoje é o último dia da trezena. Agora, dia 13 de junho é justamente o dia de morte de Santo Antônio. Só tem São João, que é comemorado quando nasce. Sim. Os outros santos são comemorados realmente quando eles morrem, não é? E Santo Antônio passou 13 noites procurando um livro muito importante dele, que foi um breviário, onde tinha as anotações. E ele acha no 13º, daí a gente rezar uma trezena por conta disso. Entendi. E tem toda essa celebração que é feita com muita música, com muita comida típica também, porque ele é o primeiro dos santos juninos, não é isso, Sálua? Sim, é o primeiro e, assim, a gente arma o altar no dia 31, né? Esse ano eu armei festivamente, ainda que com todos os cuidados e tudo, mas armei muito festivo. E tem gente que reza os 3 últimos dias, tem gente que reza um dia só e tem até quem reza após. Eu tenho um amigo que vai rezar quinta, sexta e sábado. E aí haja celebração, né? Haja celebração para o Santo Casamenteiro. Agora me conta uma coisa, ainda estão fazendo maldade com o santo? Pegam o santo, colocam o santo de cabeça para baixo, bota num balde de água, afogam o santo. Que maldade é essa com o Santo Antônio? Tem uma relação de que os santos atendem pedidos muito à base do sacrifício. Sim. Outro dia eu vi alguém comentando, não sei, alguém de literatura, eu acho, dizendo assim, por que não se faz uma contraproposta de dizer assim, olha, eu dou uma festa, ou então eu saio distribuindo comidas, né, na rua, se eu alcançar graça. Eu também sigo mais por aí, entendeu? Minhas graças, quando eu peço e quando eu alcanço, eu retribuo. Hoje mesmo tem uma amiga minha saindo para distribuir pães por conta de uma graça alcançada. Esse pão que você trouxe aqui pra gente? Esse pão é o pão de colocar na farinha para que nunca falte o alimento em casa. Hoje é dia, então, de colocar o pão na farinha, minha gente. Agora, o de doar é o pão que a gente come, né? Certo. É aquele lá. Esse daqui faz parte da tradição, né? De colocar para trazer fartura, para que não falte alimento dentro de casa, né? As festas juninas são movidas à fartura. É uma festa de origem pagã, onde se celebra a fartura da produção agrícola. Sim. Tem de tudo, né? Oh, meu Deus! Olha aí o altar de Santo Antônio. Você demora quanto tempo, assim, para pensar em tudo, para arrumar a sua casa para Santo Antônio? Bom, passou o carnaval, querida. Já começa? Já é voltado para Santo Antônio, entendeu? Eu fico em estado de graça. Quando chega abril, maio, aí eu penso nas flores que vêm do interior. Sim. Esse ano eu tenho flor de Riachão de Jacuípe, tenho de Macaúbas, tenho de Serrinha, tem uma mistura de flor daí Santa Amaro, tem muita coisa. Há quanto tempo você faz, né,
né, toda essa festa, a Trezina de Santo Antônio, Salwa? Na minha casa, 39 anos. 39 anos. Mas vem da sua família, vem da sua mãe? Assim, minha avó tinha uma devoção muito grande a ele, minha mãe também, e minha primeira professora de música, que tocava sanfona em Birataia, minha cidade, ela fazia a Trezena. Então, eu era muito criança, né? Eu tenho 60 anos de devoção ao santo. Que maravilha. No total, é isso aí. Agora, eu queria saber, por que essa fama também de santo casamenteiro? Ele já conseguiu muitos maridos e na esposas? Verdade, por conta comigo não, viu? Comigo foi o contrário. Deixo claro. Foi, ó, tá vendo aí, eu me separei durante a Trezena. Eita! Eita, é um caso à parte. Mas assim, na Idade Média, como até muito tempo depois, as pessoas casavam por dote, não é? Sim. Então não existia essa coisa. E se escolhia com quem casar para que se aumentasse o poderio da família. E ele, em plena Idade Média, século XII, ele vai de encontro a tudo isso, peitando, né, um tirano e dizendo muito claramente, ele tinha o dom da oratória muito acentuado, ele falava muito bem, que as pessoas deveriam casar por amor e não por dinheiro. Sim. E aí, daí as pessoas se apegaram a isso. Olha aí. Vai ser esse daí que vai resolver a Santo situação. Antônio revolucionário, minha gente. Entre outras coisas. Né? Já trazendo mensagens importantíssimas. Isso. É muito bacana. O que eu acho mais legal também é essa celebração coletiva, né? Agora que a gente está voltando aí os reencontros, então é um momento de você celebrar coletivamente. E tem uma graça também, as festas juninas têm muito disso. Cada um leva uma coisa, um leva um bolho, outra leva o amendoim, outra leva o milho. Cada um vai fazendo e você vai construindo uma mesa farta com a ajuda de todo mundo, né, Salwa? Não, é uma festa do coletivo. Sim. Quando é na cidade do interior, é pelo coletivo que se enfeita as ruas, que arma a fogueira, coloca uma árvore, né, um galho de árvore junto à fogueira. Então, é do coletivo. Você vê que ela saiu da porta das casas de família e ela alcançou as praças, mas sempre na coisa do coletivo. E dentro de casa, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não sei se eu faço um bolo, um pão, porque é um exagero de comida. Cada pessoa que chega leva alguma coisa. Exatamente. É muito do coletivo mesmo. Bom, a gente começa então essas festas juninas, né? Primeiro vem a festa de Santo Antônio, depois, logo em breve, São João, né? Grande São João, e depois São Pedro, encerrando aí os Santos Juninos, né? São santos poderosos, né, Salwa? Demais. São João é extremamente simbólico. Repara que ele já ganhou o nome de festa, já não é mais santo. É verdade. Né? Aqui na Bahia se diz assim, Feliz São João. Vai passar São João aonde? Né? Você já fica... É verdade. Eu nem me tocava disso. É um santo. Gente, batizou Jesus. Anunciou que Cristo nasceria, né? Veio 6 meses antes. E ele é cheio de símbolos. Dos balões que eram possíveis soltar fazendo pedido, a água onde ele batizou, ao fogo, que é extremamente simbólico na vida da gente, né? A fartura da alimentação, é o protetor da família, das mulheres grávidas. Então, São João tem um simbolismo imenso e tem uma coisa fantástica que a gente celebra com aquilo que é produzido na época. Exato. Agora, a comemoração começa em março. Eu me lembro na minha infância que a gente saía com uma caixa de sapato com a imagem de São José dentro, pedindo que chovesse para poder colher no São João. Plantar milho no dia de São José, né? Muito bem, é isso aí. E São Pedro para fechar. Aí São Pedro era protetor dos viúvos e viúvas, ser viúvo do pescador, o primeiro papa, né, que a Igreja Católica teve. E teve uma relação com Cristo muito forte, muito poderosa. E ele fecha. Só que ele é Pedro e Paulo, mas o pobre do Paulo ninguém nem O pobre do Paulo, ninguém lembra do pobre do Paulo. Agora é só São Pedro. São Pedro, com a festa muito bonita também. Salwa, pra gente fechar, tem alguma frase especial, alguma reza especial, algum trecho que você que a gente repita para Santo Antônio, que seja assim, de fato, né, olha, para o Santo Antônio? O responsório de Santo Antônio é considerado uma das rezas cantadas mais fortes, né? Que é: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pronto, então é tá isso dito. Aí. Viva Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Obrigada, Salwa. Sempre um prazer enorme recebê-la aqui. Salwa é um poço de conhecimento, gente. Eu sempre aprendo tanto com ela há tantos anos, né? Sobre essas celebrações juninas. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês. Demais. E parabéns pelo Santo Antônio, viu? Valeu, tô doida de alegria. Olha, minha
gente. E sabe quem está agora, nesse momento, comemorando Santo Antônio? Val, bem-vindo. É a trezena, é tradição na família dela. E é da Casa da Família, no Curuzu, na Liberdade, aqui em Salvador, que ela fala comigo ao vivo. Falei, não, você vai entrar comigo aí por Skype. Val, bem-vindo. Me conta aí, me fala como é que tá essa festa, como é que começou essa tradição na sua família. Tô aqui, direto do terreiro Axé de Tolu. A gente faz essa feijoada aqui, né? É uma tradição que começou com minha madrinha. Tem 22 anos de feijoada, 26 anos de reza de Santo Antônio. E eu tô aqui, sentindo o cheiro do feijão, esperando para poder entrar ao vivo, para depois comer minha feijoada, né, Pamela? Muito bem, pelo menos deu para dar uma segurada aí para esperar. Me conta aí, a sua tia que faz o feijão, quem é que organiza tudo aí? Quem faz o feijão aqui, a tradição começou com essa daqui, ó, Dete Lima, que já... Dona Dete, sim. Pois é, ela faz o trido, né, Dinda? Ela faz o trido, reza 11, 12, 13, e do dia 13, meio-dia, tem o feijão aqui, que ela já tá aqui separando, ó. Já tem gente comendo, e é isso. Maravilha! E você já fez um pedido especial para Santo Antônio, Val, bem-vindo? Olha só, os pedidos que eu fiz, Pamela, foram todos aleatórios. Nunca pedi namorado, nunca pedi namorada. Eu pedi assim, mas não para passar de ano, para conseguir um estágio, entendeu? Para conseguir me formar. É isso, entendeu? Pronto, e ele foi te dando essas graças, né? Foi me dando, pois é. E olha só, tem gente aqui comendo já, viu? O pessoal tá comendo. Mostra aí essa comida, vira aí esse celular, quero ver o prato de feijão. Ê, meu Deus, e esse é aquele tradicional, viu? É pra comer de mão. Tradicional, tem que comer de mão, Pamela, de mão. Eu tô aqui só esperando. Maravilha. Os cinegrafistas estão aqui pedindo, viu, pra você trazer um pouquinho de feijão aqui pra galera no estúdio, viu? Ah, diga a eles que quando acabar aí, eles vêm pra cá, correndo. Combinado, lá no Curuzu, na Liberdade. E chega gente, viu, Val? Não para de chegar gente aí. Não para de chegar gente toda hora aqui, ó. É rotativo, é rotativo. A galera da rua, sua tia convida todo mundo, é isso? A galera do bairro? Todo mundo desce, o pessoal do Ilê, da Escola Manilda, até das escolas, dos netos de Dona Dete, vêm pra cá pra poder comer esse feijão, você acredita? Eu acredito, eu faria o mesmo. Pois adorei. É. Inclusive, quando acabar aí, você, Joy, Anuska, todo mundo, Zuleika, todo mundo corre pra cá pra comer o feijão que ainda vai ter. Tá combinado, guarde meu prato. Obrigada, pode comer seu feijão agora. Dá um beijo aí, Dona Dete Lima. Obrigada, beijo. Pode deixar, beijo, tchau. Muito bom, minha gente, é uma coisa boa, né? Festejar Santo Antônio junto com a família, junto com os amigos, né? Agradecendo pelas graças alcançadas, isso é muito bom. Olha só, mudando de assunto, no Simplificando de hoje, Clara Corrêa vai explicar o que são créditos de carbono. Você já ouviu falar? E como é possível ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Você já ouviu falar em crédito de carbono? Esse novo negócio bilionário está movimentando a economia mundial e provando que manter as florestas em pé pode ser um bom negócio. E para entender melhor o que é e como ele funciona, eu conversei com Fernanda Castilho, diretora de operações de uma das maiores plataformas de crédito de carbono do país. Explica pra gente o que é crédito de carbono. Um crédito de carbono, ele corresponde a 1 tonelada de carbono equivalente que deixou de ser emitida na atmosfera. Os créditos de carbono, eles têm diversas origens, tá? Eles podem vir de projetos de conservação, de reflorestamento, a projetos de energia renováveis, como usinas eólicas. O que significa? Ao o proprietário conservar aquela área, ele está evitando o desmatamento e, assim, evitando, né, que toneladas e toneladas de gás carbônico sejam jogadas na atmosfera. Esses projetos, eles estão certificados por protocolos, né, reconhecidos mundialmente. E, após certificados, esses créditos eles podem ser vendidos para empresas ou pessoas físicas que desejem compensar a sua pegada. Ou seja, desejem compensar as suas emissões, né, do último ano, né, de algum período específico. Para você ter uma ideia como esse mercado está crescendo. Em 2020, esse mercado voluntário, ele transacionava por volta de 470 milhões de dólares, tá, no ano. Esse número, ano passado, já passou de 1 bilhão de dólares. E a expectativa é que ele cresça de 10 a 15 vezes até 2030.
Então, assim, é um potencial gigantesco. E o Brasil, né, por possuir aí mais de 40% das florestas tropicais do mundo, também tem um potencial de geração incrível, né? A gente tem uma estimativa de que a capacidade de geração de crédito do Brasil ultrapasse 1 bilhão, tá, de créditos. E para as pessoas que, por exemplo, eu tenho um terreno e eu quero reflorestar esse terreno, eu posso ganhar dinheiro com isso através de crédito de carbono? Sim, como eu disse, podem vir de diversos tipos de projeto. Então, você é um proprietário de uma terra que tem já uma floresta, então, ao manter essa área preservada, essa área pode, sim, né, gerar créditos. Ou alguma área que você deseje reflorestar, pode, sim. Esse mercado, ele acaba criando um incentivo, né, para que proprietários deixem de desmatar e mantenham a floresta em pé. Você consegue facilmente entrar no nosso site, lá você encontra uma calculadora, responde algumas perguntas e ao final você tem calculado a sua pegada de carbono. Então você sabe, né, quais foram suas emissões e com isso consegue adquirir os créditos, né, para compensá-las. Então é muito simples e você, claro, como pessoa física também pode seguir o mesmo processo no nosso site. Seguinte, agora são 1h22, 13h22. Vou para um rápido intervalo. Lembrando, 719-9971-9009 é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. No próximo bloco, o nosso assunto é combate à violência contra a mulher. Eu volto já, não sai daí. De Mulher de Volta, e uma enfermeira foi agredida durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Manuel Vitorino, no bairro de Brotas, aqui em Salvador. Olha isso. O caso aconteceu no último sábado e as imagens da agressão circularam pela internet. A enfermeira Maíra Porto, de 42 anos, trabalhava na vacinação contra a Covid-19 quando foi atacada pela mãe de 2 crianças após o registro de vacinação de uma delas apresentar inconsistência. A confusão durou cerca de 10 minutos e hoje a informação mais recente é que uma das mulheres que agrediu a enfermeira é médica. A vítima relatou que, junto com a irmã, a agressora queria fazer com que a equipe burlasse o sistema do Ministério da Saúde. A Polícia Militar foi chamada ao local e levou as 2 agressoras para a central de flagrantes, onde o caso foi registrado. E em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência será enviada para o Juizado Especial Criminal. Minha gente, olha que situação, que confusão. Era para ser um momento, né, importante ali, a vacinação de 2 crianças, que virou uma grande confusão. A mãe foi para cima da enfermeira, uma confusão ali que durou cerca de 10 minutos, teve puxão de cabelo e surpreende saber, né, que a agressora é uma médica, então quer dizer, uma colega de profissão, né, de atuação aí na área de saúde. Você imagina só, agressão praticada por ninguém, ela deve ser tolerada, né, ela deve ser feita, mas se você pensar que é uma médica agredindo uma enfermeira, né, porque ali os dados não estavam corretos, a pessoa sabe quais são os dados que precisa para vacinar e simplesmente ela não aceitou porque faltavam dados. A enfermeira então chamou e falou: olha, a gente não vai conseguir vacinar porque faltou dado, e ela partiu para agressão, puxou cabelo, tiveram que os colegas ali entrarem no meio, enfim, uma situação realmente assim, né, deplorável, né? Um tipo de imagem que a gente não gostaria de mostrar aqui, mas que está repercutindo bastante na internet, que serve de alerta, né, para que casos como esse não aconteçam mais. Bom, e falando em vacinação, Salvador começou hoje um mutirão de vacinação contra a Covid-19, viu? Dessa vez exclusivo para a aplicação das doses de reforço, que é a 3ª e a 4ª dose. Além dos pontos fixos convencionais, tem 3 pontos de drive-thru, um no Quinto Centro, um no Shopping Bela Vista e no Atacadão Atacarejo, também em Fazenda Coutos. A 3ª dose é para adolescentes de 12 a 17 anos, com nome na lista da Secretaria Municipal de Saúde, e para o público a partir de 18 anos, a 3ª dose
pode ser aplicada independente da pessoa ser moradora de Salvador ou não ter tomado as doses anteriores aqui na capital baiana. Já a quarta dose é para pessoas a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde, que devem ter um intervalo de 4 meses de recebimento da terceira dose, ou seja, deve ter tomado essa terceira dose até o dia 13 de fevereiro deste ano. Então, olha lá no seu cartão de vacina, tá bom? Para ir é necessário ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos seguir aqui com o nosso Band Mulher. Dados divulgados no último dia 1º de junho da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, mostraram que 457 mulheres foram vítimas de feminicídios na Bahia de 2017 a 2021. Ou seja, uma mulher foi morta pelo fato de ser mulher a cada 4 dias aqui no nosso estado. Apesar de ser crescente esse tipo de violência, os dados apontam para uma redução no número de vítimas no último ano, de 2021. Bom, se vocês assistem o Band Mulher, vocês sabem da importância desse assunto, do combate à violência contra a mulher, para a gente. Por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui comigo, a secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Julieta Palmeiras. Secretária, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Pamela, de novo aqui no Band Mulher. Pois é. Boa tarde também aí quem está ligada no Band Mulher. E faça isso, gente. Sempre se ligue nesse programa que eu gosto muito. Aqui, como eu disse, a gente leva muito sério a questão da violência contra a mulher, porque, primeiro, os casos só aumentam. E aí me chamou a atenção quando a SEI, essa pesquisa mostra uma redução. É motivo para comemorar, secretária? A gente sabe que tem muita subnotificação, né? Pois é. Primeiro, o que chama aí para nós importante é que o governo da Bahia tem interesse em dar visibilidade aos casos de violência contra as mulheres. E isso é importante porque é em cima dessa situação que a gente vai não só sensibilizando, mas também políticas públicas, né? Segundo, eu acho que nós precisamos... Os índices por si só já são alarmantes. Sim. Então, reduções de 14%, 18%, claro que é uma tendência de reduzir, sempre nos coloca numa posição melhor. Mas não esqueçamos que os índices são sempre alarmantes. A subnotificação, no caso do feminicídio, ela não se dá pelo fato de que alguém não vai lá e não registra. Muitas vezes se dá pelo fato de a classificação ser de homicídio comum. Sim, e não de feminicídio. E é isso que a gente está batalhando até com o protocolo do feminicídio, para que isso não aconteça. Para que seja de fato classificado como feminicídio, Porque, como a senhora estava falando, esses dados são importantes, principalmente para a questão de criação de políticas públicas, Para que os poderes públicos possam pensar em estratégias para combater essa violência. Nessa pesquisa também relata algo que a gente já sabia também, há aí um padrão de ocorrências. Quem são as vítimas? Principalmente mulheres negras em idade adulta, e quem são os agressores? Os parceiros. E onde acontece essa violência? Principalmente dentro do ambiente domiciliar, dentro de casa. São dados já conhecidos, secretária? Pois é, durante a pandemia isso não só aumentou a violência contra as mulheres doméstica, familiar, como também a subnotificação, porque a mulher tinha mais dificuldade de chegar até uma delegacia ou de acessar uma rede social, ou seja, pedir socorro, tinha mais dificuldade. Contudo, a gente sabe que a violência contra as mulheres, essa que se refere à violência doméstica familiar, vem crescendo no mundo inteiro. As mulheres passaram 2 pandemias, a pandemia da Covid e a pandemia da violência contra as mulheres, principalmente a doméstica familiar. Eu acho que nós temos, quem se indigna com isso, tem que ir atrás, buscar as causas. Não dá só para a gente considerar. Primeiro que indignar, nós todos nos indignamos e todas. Mas a grande questão é por que isso acontece? Então a gente tem que, como você disse, por que acontece essa questão da violência contra as mulheres? Eu acho que tem, nesses anos que eu estou à frente da Secretaria de Política para as Mulheres, uma questão que me incomoda bastante, que me impressiona muito, é que a mulher negra é a mais atingida,
E a gente tem visto que isso tem a ver com uma sociedade que está estruturada, né? No racismo, na desigualdade social, na desigualdade de gênero, que se chama patriarcado, Sim. isso, né? As pessoas chamam, mas que é essa forma de dominação, de considerar a mulher que é subalterna ao homem, né? Na hora das decisões. Exato. Uma coisa mais ou menos assim. E isso é a relação, não só isso existindo em nossa sociedade que estrutura, mas a relação entre esses três fatores faz com que a mulher negra seja mais atingida e isso atinge todo mundo, né? É como a Covid, atinge todo mundo, mas pra aquelas pessoas, para uns é pior, né? No caso, para as mulheres negras, o índice é muito maior né, nessa situação. Outro dia, na semana passada, se eu não me engano, eu noticiei aqui a informação de uma jovem no interior do estado. Ela estava numa festa, o ex-namorado chegou e deu 7 facadas nela, né? E ele só não a matou porque os amigos intercederam e também se machucaram, mas entraram no meio da confusão. E ele esfaqueou essa ex-companheira por não aceitar o final do término, né? Ele sempre foi um cara muito ciumento, muito violento. E aí ela terminou com ele, ele simplesmente não aceitou. Foi no meio de uma festa, no meio de todo mundo, com uma faca e proferiu os golpes aí na vítima. E é um tipo, né, de situação que se repete muito, né? Você fala aí sobre a questão do patriarcado, são esses homens que não conseguem aceitar, né, o fim da relação e que já demonstram, né, muitos deles já demonstram aí alguns sinais de violência, como esse ciúme exacerbado, esse controle absoluto, não, você não vai usar essa roupa, você não vai sair com tal amiga, deixa eu ver seu celular. Existem vários níveis e tipos de violência também. E o final dessa espiral de violência é o feminicídio, é a morte da mulher, né? É a violência letal, né? É o que a gente está mais discutindo aqui, mas a violência contra as mulheres, ela afeta a vida das mulheres quando não lhes subtrai a vida. Sim. Quer dizer, então não pode ser visto só como... É uma progressão mesmo. Agora... o que acontece com isso? Quer dizer, eu acho as mães e pais que estão me ouvindo, né, que estão aqui assistindo a gente, ligados na Band Mulher, tem que ver o seguinte, nós não queremos criar filha para sofrer violência de gênero. Sim. Nem muito menos queremos criar filhos para serem agressores de mulheres. Exato. Então, é preciso tomar uma atitude. Não dá para ser assim. E a atitude está muito na educação, muito, né? É isso que eu queria, assim, ressaltar. Mas isso acontece porque existe essa questão em nossa sociedade, mas em cima dessa estrutura da sociedade tem uma cultura machista, uma cultura misógina que, de certa forma, na educação é como se você cria homens que a gente chama de masculinidade tóxica, porque é uma apologia da masculinidade, mas muito relacionada à imposição, à agressividade, né? À rudeza, ao fato de não ter sentimentos. Isso hoje é absolutamente prejudicial. Tanto prejudica as mulheres, porque terminam perdendo a vida, como o homem. Quantos... Exato. A mulher toma a iniciativa de se separar, Pamela, e... ele acha tão absurdo isso, como se fosse questionando a sua masculinidade. A sua própria masculinidade. E termina matando a mulher e, eventualmente, se matando. Exato. Ou seja, nós não queremos criar filhos e filhas para isso. Então, é preciso realmente a gente enfrentar essa cultura aí. Exato. E não criar dessa maneira, ter uma atitude mais... Exato. Né? A base é a educação, né? Fica muito na relação da forma que nós educamos esses meninos e meninas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão da violência nas escolas aqui no Band Mulher, que é um outro assunto que assusta bastante. E como é importante também que muitas raízes desses problemas, inclusive, começam até nessa idade escolar, né? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Secretária, para a gente encerrar, a Secretaria lançou agora essa coleção Respeito às Minas, né? Que reúne aí publicações com a temática de gênero e a temática feminista. O primeiro foi o protocolo do feminicídio, que foi lançado, né? Conta pra gente. Pois é, uma notícia, falar de violência... Uma notícia boa, né? Mas tem uma notícia boa. Não é todo dia que a gente lança um selo editorial com essa temática. E mais que isso, é um selo editorial com a Assembleia Legislativa da Bahia, que já agradeço
a Adolfo Menezes, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado, que vai fazer 2 publicações anuais sobre a temática de mulheres, da situação das mulheres. E aí tem uma comissão que vai analisar. E iniciou com o protocolo do feminicídio, que tem esse nome. Eu, pessoalmente, acho o nome, porque parece que é um termo de intenção. Não é, gente. O protocolo de feminicídio é uma conquista das mulheres da Bahia, da sociedade baiana e do governo. Porque ele define isso que a gente estava falando aqui, de muitos feminicídios não serem colocados como homicídio. Sim. O protocolo, ele exatamente é para isso, é para evitar que a impunidade, então é para prevenir, investigar e julgar o feminicídio. Mas define, por exemplo, como a polícia técnica deve chegar no ambiente onde aconteceu, não é, o feminicídio e fazer subsídios, fazer análises ali que não vá prejudicar a classificação daquilo como feminicídio, ou mesmo as investigações sobre o autor, né, daquele feminicídio. Crime, né? E também como deve ser o exame de corpo de delito, não é uma classificação de risco. Eu já até falei aqui uma vez do programa como existe na área da saúde, porque envolve prevenir também. Sim. São diretrizes da ONU aplicadas à Bahia. Então tem o aval da ONU e a ONU internacionalmente chama assim, protocolo do feminicídio. Sim. Mas na verdade são procedimentos, ações, padrões com definição de responsabilidade de cada setor do segurança, sistema. Saúde, justiça, como deve fazer em caso de violência contra as mulheres e também da violência letal, o feminicídio. Então, por isso é que ele é prevenir, investigar e julgar. Então, são 7 secretarias de Estado, e o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e mais o Tribunal de Justiça. Então, vamos chamar assim, uma definição de responsabilidades e como se deve agir para prevenir, investigar e julgar o feminicídio. Isso é muito importante. Demorou um ano para a gente fazer isso e nada mais importante do que o selo Respeita as Minas iniciar com uma publicação desse post que vai estar em todas as delegacias e em todas as portas de unidades de serviços especializados que atendem as mulheres, vai estar lá o protocolo do feminicídio. Então, como acolher melhor essas mulheres, o que não perguntar e o que perguntar, né? Porque recentemente aconteceu na Bahia um caso que chega uma mulher para fazer uma denúncia e se pergunta, mas o que você estava fazendo na rua uma hora dessa? E o que isso tem a ver com, né? Exato. Que roupa você estava usando? Isso também não tem a ver. Então, por isso a importância da gente definir procedimentos, né, que sejam, vamos chamar assim, de responsabilidade de cada setor e que não permita inconformidades como essa, coisas que não têm nada a ver. Claro, isso é super importante porque informação é necessária. Às vezes, os próprios agentes de segurança, né, cometem erros que podem ser, assim, totalmente prejudiciais, que levam muitas vezes a vítima a desistir da denúncia, porque ela fica com medo também do que pode acontecer a partir dali. Então, é um protocolo que serve aí para várias áreas de atuação, porque o combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, tem que ser um movimento coletivo, né? O problema da violência não é só das mulheres, mas é de toda a sociedade, né? Tem que unir o governo, todos os setores. Por exemplo, você tem a Polícia Civil hoje, que tem a delegada-geral Heloísa, né? Heloísa Brito. Que é uma parceira, ela está ciente dessa questão do protocolo e outras instâncias. Então, na verdade, se a gente não unir governo e sociedade, né, ficar achando que esse não é um problema só de punir. Punir, é preciso punir porque é crime. Claro, né? Mas a grande questão, e precisa evitar a impunidade, mas é como a gente prevenir. Exato. E também como investigar melhor, com mais dados, de forma correta, como fazer um boletim de ocorrência que possa subsidiar para que lá adiante, isso na hora do julgamento, tenha substância para subsídios para tomar o juiz ou juíza tomar uma decisão. Então, a gente tem uma unificação de como deve ser o boletim de ocorrência. Então, tudo isso são formas de qualificar para que não haja impunidade, né? E isso é muito importante para nós. E a prevenção, né? Porque depois que você perde uma vida,
Tudo bem que você quer justiça, né? Você quer que o agressor pague por aquilo. Mas e depois? Né? O que A que a gente mulher vai perdeu fazer? a vida, A né? mulher perdeu a vida, a família ficou sem Isso aquela é filha, sem aquela irreparável, tia, né? sem aquela prima. Isso é irreparável. Então, é prevenir, né? Entender para que isso não aconteça. Secretária, muito obrigada. Eu acompanho aí o trabalho da Secretaria, os esforços, de fato, para combater esses números altíssimos, né? Que chamam a atenção. Todo dia, praticamente, você abre o jornal, você tem um caso de violência contra a mulher. Exatamente. Isso é triste Não demais. é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque são casos cruéis, né? Muitas vezes são casos cruéis, assim. Tem esse tipo ainda do feminicídio que é cruel, que tira a vida da mulher à frente dos filhos, né? De forma muito brutal. Então, tudo isso marca a gente profundamente, mas a gente não desiste. Seguimos Muito bem, juntas. obrigada, Muito obrigada, secretária. Pamela. Até a próxima. Tá, um abraço. Obrigada. Abraço também a todo mundo aí que está ligado no Band Mulher. Maravilha. Muito bem, olha, no próximo bloco, nosso assunto é violência nas escolas, hein? Eu volto já, não sai daí. Band Mulher de volta, agora são 13 horas e 44 minutos. É o seguinte, na última semana, o caso de um estudante que foi agredido por um colega dentro de uma escola particular aqui em Salvador virou notícia e chamou a atenção para um problema muito sério, a violência nas escolas. Um espaço tão importante que é para ser de aprendizado, né, de convivência, de paz, tem sido também cenário de casos como esse, do estudante o estudante, inclusive, precisou ser hospitalizado. Bom, a gente sempre aproveita para ir além da notícia aqui no Band Mulher, aprofundar um pouco a nossa discussão. Por isso, nós hoje recebemos aqui a psicóloga Tatiana Pedreira e a educadora parental Maria Cândida Muzio, para falar um pouco sobre esse assunto que nos assusta bastante. Sejam muito bem-vindas, tudo bem? Obrigada, Pamela, é um prazer estar aqui. Boa tarde. Vamos falar primeiro nesse caso, né, que realmente assustou pela gravidade. O estudante, ele foi, de fato, precisou ser hospitalizado, ele foi agredido gravemente dentro da escola. E lendo um pouco sobre isso, começando com você, Tati, as pessoas associam muito a essa volta dessas aulas presenciais. O que eu queria te perguntar é, a violência nas escolas, ela sempre existiu, mas depois da pandemia, ela se agravou? Sem dúvida nenhuma. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Eu e Cândida, faltou treino de habilidade social. Porque quando a gente pensa, o que é violência? Violência é uma forma equivocada de comunicar desconforto. Né? Usualmente de comunicar raiva, pode ser de comunicar ciúmes, pode ser de comunicar angústias. E isso a gente aprende através dos modelos familiares, né? Muito importante isso, e aprende através da interação social. Quando você pega alguém que está em formação, como uma criança e uma adolescente, e confina por 1 ano e meio em casa, obviamente vai faltar esse senso de que o outro existe, de que eu vou precisar construir consensos quando existe um outro, negociar, dialogar. Então, a gente tem falado, né, sobre como, acho que Cândida pode até falar mais sobre isso, como isso tem agravado, como ela tem percebido isso na escola, né, Cândida? Então, como eu trabalho com a escola, faço a direção na escola, nós observamos que na volta da pandemia, quando os meninos passaram a frequentar a escola regularmente, como o Tati usou, as habilidades de convivência diminuíram sobremaneira. Então, esse cotidiano que convida a conversar, eu digo, o sujeito chega na escola, jogou totó, brigou ali no início da manhã, mas mais tarde ele volta a se encontrar e ele tem a possibilidade de repactuar, de fazer as pazes. Então, depois de tanto tempo fora de casa e convivendo quase que essencialmente com o pai e com a mãe, esses sujeitos tiveram dificuldade de voltar nesse diálogo com o outro, nessa vivência com o outro, inclusive administrando os desconfortos que surgem dessa convivência diária. Porque quando eles vão à escola todos os dias eles têm a oportunidade de viver conflitos e entendendo o conflito não como uma coisa ruim. O conflito é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Mas quando você não tem habilidade para lidar com esse conflito de uma maneira tranquila, de uma maneira civilizada, começam a aparecer as incivilidades e começam a aparecer essas situações de violência. A gente pode dizer que o problema ele começa em casa e termina na escola? Esse é o caminho, Tati? Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei ouvindo aqui a conversa de vocês sobre feminicídio, eu tenho uma leitura acerca do patriarcado e do autoritarismo que é um tanto mais geral.
é que assim, a gente vive numa cultura muito tolerante com relação à violência no que diz respeito a abuso de poder, né? Então, se eu, por exemplo, sou mãe e entendo que meu filho tem que me obedecer, eu tenho o direito de ser violento. Eu tenho o direito de gritar, eu tenho o direito de intimidar, eu tenho o direito ameaçar, de punir, né? Ameaçar. Vai né? apanhar se não fizer. Quer voltar para casa agora? Sim. Né? Eu vou contar até 3. Né? Sim. Essas ameaças que as pessoas fazem nem sentem. Então, assim, se essa é a linguagem dentro de casa, quando eu chego para um outro que eu entendo que tem menos poder do que eu, que pode ser a mulher que tem menos força, que pode ser né, o meu aluno, que pode ser o colega mais frágil, eu vou utilizar do mesmíssimo recurso, Sim. que é o recurso da imposição através da força, é o recurso da intimidação, né? Da ameaça, é exatamente o que eu vivo. Então, assim, essa normalização da violência através, por exemplo, de uma educação opressora, através da naturalização de eventos violentos inúmeros que existem na nossa sociedade, que são, inclusive, exaltados, né? Como se fosse algo que compõe a masculinidade, que compõe a bravura, a coragem, é algo que precisa ser revisto. Exato. E hoje em dia, né, os alunos, os adolescentes, todo mundo com esse aparelhinho aqui na mão, ó, minha gente, hoje em dia todo mundo filma e coloca nas redes sociais. E aí tá um perigo também muito grande, porque há também uma certa especularização disso, né, de transformar isso num espetáculo, não sei se eu falei a palavra certa, de transformar isso num espetáculo, né, de falar, olha, vou aqui mostrar para todo mundo como é que funciona, olha aqui, vou mostrar como eu sou corajoso, corajosa, como eu sou brigão na minha escola, mas como as pessoas me obedecem. Hoje em dia, essa coisa da internet, né, do uso do celular dentro das escolas, vira um canal primeiro, né, porque a gente fica sabendo das coisas que acontecem nesse ambiente escolar e vira também um fator agravante, Maria, você acha? Então, a gente vem discutindo que a escola precisa ser um ambiente de coletividade, de parcerias, de trocas, de experiências de desenvolvimento, de atitudes de respeito. Então, hoje já há uma discussão muito interessante sobre a construção de projetos anti-bullying. Dentro dos projetos anti-bullying, por exemplo, a gente tem a face, a discussão sobre o cyberbullying. Então, quando você instala na escola um espaço de conversa regular com o sujeito sobre respeito, sabe, sobre cuidado com a imagem do outro, e isso é estabelecido na escola, você vai tendo a oportunidade de ajudar esses meninos e meninas a entenderem que isso não é uma forma de afirmação, essa é uma forma de violência, essa é uma forma de passar por cima do outro, do sentimento do outro, da emoção do outro, da integridade do outro. Mas isso não se combate com ações isoladas, isso se combate com ações regulares. Então não é possível mais viver na escola sem um projeto que dê enfrentamento a essa complexidade que vai chegar nessa questão. Mas ele é muito amplo. É muito amplo e difícil, viu? Deixa eu dar um pause aqui no nosso papo, só para mandar um alô aqui para a galera que está mandando mensagem. Final 1367, está aqui. Bom dia, Pamela, vamos juntos, Santo Antônio, do Itaigara aqui. Antônio Santana, Antônio aí do Itaigara assistindo a gente, falando como é importante falar sobre esse assunto, violência nas escolas, participando aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Lua Menezes, que é filha da Thelma de Pedrão, Thelma do Coqueiro de Pedrão, Bahia, que está sempre assistindo a gente. Tem também comentários sobre a questão do feminicídio, que falávamos no outro bloco. Feminicídio é sinônimo de covardia. As nossas leis são frágeis demais. E assim, esses canalhas aí acabam se aproveitando. E precisamos de leis mais fortes. Opinião aí do nosso telespectador, final 7721. Tem mais aqui também. Boa tarde, Pamela. Salve Santo Antônio. Excelente matéria com a querida Salo. A Salo é uma especialista maravilhosa. É o Walter Hart, escritor e professor, participando aqui com a gente. Tem gente dizendo aqui que vai lá pro feijão na casa de Val Bem-vindo. Eu também vou para essa feijoada na casa da madrinha de Val Bem-vindo. Final 3448. Tem gente chegando pro seu feijão aí, viu, Val Bem-vindo? E tem aqui mais um comentário. Boa tarde, nunca fiz maldade com Santo Antônio. Eu somente agradecer. A Luzinete Lopes também, que está assistindo a gente. E tem uma pergunta também sobre esse assunto, violência nas escolas, que diz assim: Pamela, eu sempre fico me questionando de quem é a culpa. A culpa é da família ou é culpa das escolas? Aqui, final 8484.
É uma pergunta difícil de responder, mas que vocês que trabalham com isso devem ouvir muito, né? De quem que é a culpa? É a culpa da escola, aqui, né? Enfim, que não sabe lidar direito com essas situações? A culpa é da família, com uma educação mais violenta também? A culpa é de quem? Todo mundo tem culpa, Maria. Vamos começar tirando a culpa. Vamos começar tirando a culpa, boa. A gente tem uma complexidade no processo educativo, né? Eu tenho dito que educar é um ato complexo, que exige o envolvimento de muitas pessoas. Eu tenho dito também que a gente vive um tempo onde é possível estudar para educar. E eu estou falando de educadores, mas eu estou falando de pais também. Sim. Né? Então, todos nós estamos convocados a repensar as nossas práticas. Como dizia Tati, se eu tenho uma ambiência familiar que de alguma forma fomenta a violência, eu vou receber um sujeito na escola que vem fomentado por essa violência. Exatamente, né? Ele já vem engatilhado. Vem engatilhado. Né? Por outro lado... Violento, desculpa interromper, mas ou que vem ambientado com a experiência de ser violentado. Exatamente. Sim, né? de ser a vítima vai também. Naturalizar dos dois estar lados. com um parceiro que seja violento, estar com um colega que faça jogo de poder e que humilhe. E que ele entre naquela posição ali, né, de ficar ali assustado também com aquela violência, de que ele já está submetido àquilo. Exato, submetido àquilo. Quem me ama me submete. Sim. Né? E aí ele vem com isso naturalizado. Então, se eu vivo essa experiência natural, eu também posso me comportar. Por outro lado, é o que a gente tem visto. A escola é um lugar de olhar para os sujeitos para além do comportamento. Sim. Então, os sujeitos estão de um jeito que exigem que sejam vistos para além do que ele apresenta. Por que esse sujeito age desse jeito? O que está por trás disso? Né? A gente está falando de sujeitos em formação, sujeitos que têm, se eles estão em idade escolar, eles têm entre 2 e 17, 18 anos. Né? Então, cabe à escola também começar a interpretar e compreender o que está por trás desse processo educativo para poder ajudar esse sujeito que talvez esteja vivendo em casa uma ambiência difícil e a escola pode ser uma parceira da família nessa perspectiva. Não está fácil para a gente ir na escola, não. Mas tá difícil, a gente precisa, né? Olhar para através. Tem mais uma pergunta aqui, final 8123, que ela fala: Pamela, eu percebo meu filho muito agressivo e não estou sabendo como lidar com isso. Nunca bati. O que eu faço? Tati, como é que a gente ajuda essa mãe? Hoje eu atendi no consultório uma mãe que vinha com esse relato, né? O filho, uma criança de cerca de 5 anos de idade, muito amada, criado numa ambiência de muita harmonia, né? Diferente do que a gente está falando aqui, porque o padrão é reproduzir realmente o ambiente familiar, mas é um menino, e eu penso que isso é especialmente importante para meninos, que ainda tem uma dificuldade muito grande em comunicar a frustração de uma maneira verbal e respeitosa. Então, chamar para conversa? As habilidades, treinar as habilidades do diálogo, né, da expressão de sentimentos de uma maneira geral, que pode acontecer através da arte, que pode precisa deixar acontecer. Essa criança se expressar, né? Falar sobre o que sente em vez de resolver batendo, chutando, que é como essa criança ameaçando. faz. Exato. Isso, por sinal, é muito natural na primeira infância, por falta de recurso mais elaborado, inclusive em termos neurais. Mas eu vou precisar fazer uma educação emocional tal qual eu vou educar para a matemática, né, para os idiomas. A linguagem afetiva é muito pouco treinada ainda. E muitas vezes é um desafio para os próprios pais, né? Sim. Os próprios pais não têm essa prática de conversar, de dialogar, de chamar. Olha, meu filho está te achando muito irritado, muito nervoso, brigando. Por que está acontecendo? De oferecer uma escuta. Né? Me conte. Nesse caso especificamente. Tá tudo bem, porque a criança fica com medo de contar e apanhar muitas vezes, né? E às vezes é porque a criança não tem recurso mesmo. Então, os pais, para além de escutar, principalmente crianças pequenas, vão precisar fazer uma leitura do sintoma. Nesse caso, são crianças que são gêmeas, um menino e a menina. A minha paciente me dizia, a minha filha sabe pedir o que ela quer, ela sabe pedir colo, sabe pedir amor, ele não sabe. Então, se ele quer colo, ele me dá um tapa, por exemplo. Olha aí. E normalmente, aí por que ele faz isso? Porque ele tem muito ciúme da irmã. E a gente foi, né, trabalhando, né? Quais eram as questões que estavam em torno daquilo, né, para que cuide-se preventivamente, para além de se ensinar a habilidade de se expressar e oferecer uma escuta acolhedora que diga à criança que ele tem espaço para dizer, eu tô com raiva, eu não gostei, em vez de resolver isso batendo
ou subjugando. Olha, nosso tempo está acabando aqui, esse é um assunto que rende bastante, Muito. mas eu queria realmente trazer essa discussão, porque na semana passada eu fiquei assustada, né, com o grau de violência, uma criança que precisa ser internada, hospitalizada, porque um colega espancou dentro da escola, uma escola particular aqui de Salvador, então realmente ligou um alerta muito importante. Tem aqui várias participações, tema importantíssimo a ser debatido, parabenizando aqui Tatiana Pedreira, que levanta essa bandeira da educação não violência, temos um longo caminho a percorrer, tem também aqui, boa tarde, a melhor segunda-feira começa com você no Band Mulher. Gil do Recôncavo, obrigada, Gil. Tem pessoas aqui comentando sobre isso, né? Sobre essa importância de falar sobre esse assunto. E é isso que a gente faz aqui, conversar sobre esses assuntos que geralmente não são ditos. Obrigada, Maria, pela participação, tá? Uma ótima tarde. Igualmente. Cândida escreve sobre esse tema no Instagram dela. É importante dizer isso, né, Maria Candinha? É porque, assim, a gente precisa trazer essa questão do campo dos sentimentos e das emoções de uma educação que olha para o sujeito na sua subjetividade, na educação. Maravilha. Tá aqui, Maria Candinha, @Maria Candinha. Vai lá seguir também. Eu no Educando com Saúde. A gente fala isso, não é porque a gente quer ter visibilidade, a gente quer que o assunto tenha visibilidade. Claro, exatamente. Porque com ainda é certeza. muito contracultural. Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada por você, pela sua presença aqui, sua companhia. A gente começando a semana juntinhos. Amanhã eu tô de volta com novos assuntos pra gente conversar, viu? Um beijo, se cuide, uma ótima tarde. Tchau.